最近主一直把我们带到关于我们等真理的态度如何。O Senhor tem nos falado muito nesses últimos tempos sobre a nossa atitude para com as verdades. 那么我们昨天也说了一部分，关于真理是从两方面来的。E ontem também nós falamos sobre as duas origens das verdades. 一方面从保罗来的，一方面从主的门徒们来的。 Primeiramente, as verdades vieram da parte de Paulo, e também a outra fonte são as verdades que vieram da parte dos 12 apóstolos do Senhor. 那么保罗他的真理从哪里来的呢？ E de onde vieram as verdades de Paulo? 他没有从主面前，没跟主有什么接触过。 Paulo não andou com o Senhor Jesus aqui na terra. 但是主要用这个保罗这个人。 Mas Deus queria usar Paulo. 实际说，我们的教会里面，的大部分的真理，可以说都是保罗传给我们的。 Na verdade, a maior parte das verdades que temos na vida da igreja veio da parte de Paulo. 甚至于我们李长洲弟兄对保罗的信息，他特别有胆，所以曾经开过2年的特别聚会。 E também o nosso irmão Witness Lee tinha um encargo muito forte pelas verdades de Paulo. Por isso, ele tinha 2 treinamentos anuais para falar dessas verdades. 特别在美国方面的信徒们对保罗的他们的特别欣赏，他特别尊敬保罗的信息。 E os irmãos nos Estados Unidos valorizam muito e enfatizam muito as verdades que vieram de Paulo. 如果你说到某地方保罗不对的话，他们就要起来跟你辩论。 Se alguém tiver a coragem de falar que Paulo estava errado em certo ponto, eles se levantaram imediatamente para resistir a esse tipo de comentário. 但是我们现在来看见，保罗的真理从哪里来的呢？ Mas nós precisamos ver hoje de onde vieram as verdades de Paulo. 他是在大马色教会服侍的时候， Paulo serviu na igreja lá em Damasco. 这曾经在哥林多前书第21章里面所说的。 E ele também falou lá em 2 Coríntios capítulo 12. 他说：“我所认识一个人，在身外我不知道，在身内我也不知道。” Ele descreve em 2 Coríntios 12 a sua experiência. Diz ele, conheci um homem no espírito, se fora do corpo, não sei, ou no corpo, não sei. 所以他 Deus o sabe. 总信他在重点再讲上这一点。 Daí ele 他在身外我不知道，他在身内我不知道。 repetiu e enfatizou esse ponto. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 为什么他非常沉重的讲这个话呢？ Por que ele enfatizou tanto esse ponto? 因为他的灵把我们为带到灵里面说话去。 Porque Paulo teve por objetivo nos conduzir ao Espírito. 保罗所给我们的话语，实在说来都是秩序。 As palavras que Paulo nos passou são palavras escritas no papel, letra no papel. 我们能看见保罗得救以后，主把他带到大马色教会里 Depois que 面。 Paulo foi salvo, ele foi conduzido para a igreja em Damasco. 那么开始的时候，他也总那的喜欢跟人家争论。 E na sua fase inicial, ele gostava muito de discutir com as pessoas. 他为什么有跟人家争论呢？ Por que ele gostava de discutir com as pessoas? 因为神曾经在大马色服侍的时候，把他带到阿拉伯旷野 Porque 去。 no período em que ele servia lá em Damasco, ele foi levado por Deus por um período também lá para o deserto na Arábia. 所以他是圣经说，他在阿拉伯那边听见了天上隐秘的声 E 音。 lá no deserto, na Arábia, ele ouviu palavras inefáveis. 那么他的真理从哪里来呢？他也没看见主耶稣过，也没看见接受，
与主耶稣的门徒们接触。 Então, de onde vieram as verdades pregadas por Paulo? Ele nunca andou com o Senhor Jesus, nunca teve um contato pessoal com o Senhor Jesus. 所以唯一的地方，他就自己在哥林多后书的21章里面把它说。 Então, em 2 Coríntios capítulo 12, ele explica a origem de onde recebeu essas verdades. 那么所以他们明说，在我们退乡的时候，他所有的所以是真理，是从他听见天上的声音，把它记录下来的。 Apesar de ele não ter falado de uma maneira muito clara e abertamente, nós podemos inferir pelo que ele escreveu, de que essas verdades ele recebeu quando ouviu essas palavras inefáveis no terceiro céu. 那么他把真理怎么能够告诉我们呢 E？ agora, como é que ele passou essas verdades para nós? 他把写进字句里。 Ele colocou tudo por escrito, a letra no papel. 感谢主，保罗给我们都写信写。 Quantas epístolas Paulo escreveu? 那么也可以说他是14批的信。 Ele escreveu 14 epístolas. 那么在最到罗马太子也进到了破坏教会的时候之前，把所有那时候把所有的人杀死了。在保罗那个时候，他写了几本书信啊。 Antes de Paulo ser aprisionado em Roma, quantas epístolas ele escreveu? 写了六本书信。 Ele escreveu 6 epístolas, certo? 就是罗马书 Romanos, 还有什么大家加拉 Gálatas, 哥林多前 1ª, 2ª 我 Coríntios 们撒加利亚 e 1ª, 2ª Tessalonicenses. 六本书。 6 livros. 那么后来嘛， Depois, 就罗马太子来了， ele foi 确认对吧？ aprisionado. 把所有宗教里面所有的人都把他杀死了。 Ele foi aprisionado e muitos líderes foram martirizados. Houve grande perseguição contra a igreja. 当然了，保罗不能变面的。 E Paulo também, ele não pôde escapar. 彼得也在那个时候被杀。 E Pedro também mais tarde foi 那 martirizado. 么彼得那个时候，他说话的时候，他带很好的同伴跟他一起走的。 E Pedro, quando andava nas suas peregrinações, nas suas viagens, ele levava sempre consigo um bom companheiro, 所以圣经里常常给我们 que era o 看见 apóstolo João. Por isso que na Bíblia sempre se refere 彼得、约 a 翰、 esse 彼得、约 par, 翰。 Pedro e João. Pedro e João. 但是约翰从来没有听见他发表一篇议论 Mas 过。 nós não conseguimos ver na Bíblia nenhum registro de que João tenha tomado iniciativa alguma vez e pregado uma mensagem. 就是说，彼得所有的话，他都同意，他都 Mas 支持 sempre era 的。 Pedro que tomava a frente e falava e João apoiava. 所以我们没看见约翰在说话。 Então nós não vemos nenhuma ocasião na qual João tomou a frente para ministrar a palavra. 那么当罗马太子的把这消灭所有基督教的时候， E quando o Império Romano destruiu, aniquilou os cristãos, 我们知道那个是彼得死了， e sabemos que Pedro foi preso e também martirizado. 可以杀到约翰的时候， Mas 应该 quando 彼得也死了。 chegou a vez de João, então nós pensaríamos que João também deveria ser morto. 可是罗马的法律非常曾经的， Mas a 非常 lei 严肃 romana 的。 era uma lei muito rigorosa, muito precisa. 那么照一般我们来看， Então, de acordo com 彼得、约翰、彼得、约 de 翰。 acordo com a nossa observação, sempre foi Pedro e João. Pedro e João. 那么可以说，彼得是主要的。 Então, 他是 Pedro 长辈 seria o principal elemento aí, e João seria o acompanhante. 所以彼得被杀了， Então, Pedro foi martirizado. 要杀到约翰里面， Mas quando chegou a vez de João, 应该他两个人一起嘛。 então deveria também ser 但 morto. 是罗马的法律是非常严 Mas 谨的。 a lei romana era uma lei muito precisa, 一说他是犯人是不错， muito 主要的 rigorosa. 人， Sim, 当然主要的他是主受。 sim, Pedro foi martirizado porque era o principal, considerado o principal criminoso, mas João era apenas um acompanhante, 也可以 um 说 comparsa. 一个正的，一个负的。 Então, um era o principal e outro era o acessório. 所以他们法律里面没有可能
把约翰把他杀了。 Então, de acordo com a lei romana, João não era passível de morte. 啊，那么怎么办呢？ Então, 又不能放他， não poderia também ser colocado em liberdade. 他所以一直放在监牢的里 Por 面。 isso ele foi colocado na prisão. 啊，那么约翰在罗马监牢里面被关的时候， E 经 quando 过20年的时 João 间， foi preso, ele ficou preso por 20 anos. 啊，他20年里也是很长一段时间。 Esse tempo foi muito longo. 开始当然，他是从彼得的话语里面、主耶稣的话语里面，他当些思想。 Então ele meditou muito sobre o que Pedro falou, sobre o que o Senhor Jesus falou. 那么他在这个20年里面之间，他领会到了主耶稣要给他们的，特别要种在那里， E 种在灵里面。 naqueles 20 anos, ele se deu conta que o foco do ministério do Senhor Jesus era o Espírito. 啊，那么他也发现了，这个灵不是圣灵来说， E ele entendeu que esse Espírito não era meramente o Espírito Santo. 就是说父在灵里面， Na verdade, esse Espírito contém o Pai. O Pai está no Espírito. 子在灵里 O 面， Filho está no Espírito. 甚至于圣灵也 E 在 até 这个 o 灵里面 Espírito Santo está neste título, o 啊 Espírito. 所以保罗所说的，他说那灵 Por isso, Paulo também falou sobre o Espírito. 啊，说起来他常说主就是那灵， Paulo falou certa vez, o Senhor é o Espírito. 那灵是不是圣灵？ Esse o Espírito é só o Espírito Santo? 不是， Não. 圣灵在里面， O Espírito Santo, esse título está incluído no Poder título em mim. o Espírito. O Pai está incluído no título o Espírito. 是啊，在里 E 面。 o Filho também. 所以这跟我们一般的所说的圣灵不同的地 Então 方。 há uma diferença entre esses dois títulos, o Espírito Santo e o Espírito. 不过现在基督教里面很少人看见这个真理， Mas hoje, entre os cristãos, poucos sabem dessa diferenciação. 他把圣灵给搞在一起的，这个灵那灵跟圣灵搞在一 E 起 para os cristãos em geral, o Espírito Santo é tudo uma coisa só. 啊，所以感谢咱们主。但是我们主给我们启示的时 Mas 候， graças ao Senhor, o Senhor nos deu essa revelação. 我们要这样的分的概 E 念 nós precisamos distinguir. 啊。那么我们的所有的真理的话语，都大部分我们知道，新约里面27本书有14本是保罗写的。 Então, já mencionamos que a maior parte das verdades neotestamentárias vieram de Paulo. Dos 27 livros neotestamentários, 14 são de Paulo. 保罗谁告诉他的呢？ Agora, quem falou para Paulo essas verdades? 他在哥林多前书的21后书里面21章，我们才 É 得 em 到一个 2 Coríntios 12 que ele nos abre uma janela para nós podemos inferir e entender onde ele recebeu essas verdades. 14年之 Ele 前， falou que 14 我 anos 认识 antes 一个人， ele conheceu alguém. 不知道他在身外， Se fora do 或者神里 corpo ou no corpo, ele não sabia, Deus sabia. 身外或者身内，就是说他在灵里面 Ele estava no espírito, 啊 ou seja, ele quis 啊 dizer 那么 isso. 他这种不说， Daí ele 我 repetiu, 所认识一个人，他在身内 e 身 sei 外 que 我 o 不 tal 知道。 homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 所以这话意思告诉我们，为什么总不说呢？ Por que ele repetiu isso? 非常重要的话语， Para nos mostrar a importância dessa palavra. 他不能说这个人就是他 Ele não podia dizer abertamente, essa pessoa sou eu. 啊，他也相当的谦卑。 Ele tomou uma atitude muito 这样 humilde. 的话语，他说自己所看见，在大马士的服侍的时候，教会服侍的时候，被带到 Ele 阿拉 teve 伯 essa 旷野 experiência de ser levado ao deserto da Arábia naquele período que ele estava lá em Damasco. 他听见 E ele ouviu 英密的声 essas 音， palavras inefáveis no terceiro céu. 所以我们现在的看见，我们的真理是两条线的。 Então nós vemos claramente que É. temos duas linhas das verdades. 一方面是保罗给我们这真理 A primeira linha é a linha que vem de Paulo. 啊，他给新约里面27本书，14本是保罗写的 Dos 真理 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 14. 啊。这保罗的事情，那么他的真理从哪里来的呢？ E essas verdades de Paulo vieram de onde?
现在应该清楚了。 Agora deve estar claro para vocês. 回答给我们听。 Vocês podem responder agora. De onde vieram? 是的，他在大马士的时候曾经被提到。 Sim, quando ele estava em Damasco, foi levado para o deserto. 听到天上的声 E 音， daí ele ouviu no terceiro céu palavras inefáveis. 他听见那么多的话语， Ele ouviu muitas palavras. 他就应用这些的话语， E então ele aplicou essas palavras. 所以他把它记了下来。 Então ele escreveu, pôs por escrito todas essas palavras que ouviu. 所以说呢，保罗的十四本事情，都说实在说的，都是真理说的。 Então, essas são as verdades escritas por Paulo. 不过他的真理是写出来的。 Então, essas verdades, eu repito, foram escritas no papel. 他自己承认，他写的papel， Foi escrito no papel. 这把papel去告诉人。 Daí, o que foi escrito é que ele passou para os outros. 那么你如果在美国人说这样话，他就有人反对。 Agora, 当弟兄一说异端了。 se os irmãos americanos ouvissem isso, eles falaram, irmão Dong está falando heresia. 我们照着圣经来看， Mas de acordo com a Bíblia, 保罗自己说的，他是这在大马士路上被带到阿拉伯。 ele mesmo deu testemunho de que quando ele estava lá em Damasco, ele foi levado ao deserto na Arábia. 所以他这听见的声音，当然，所以他把它写出来。 Então, ele ouviu essas palavras e ele recebeu essa comissão de colocar tudo por escrito. 所以我们可以说他的保罗的信息是字句性。 Por isso que dizemos, isso é o que queremos dizer quando falamos que é letra, letra no sentido positivo, que seja, foi algo escrito no papel. 但是我不敢公开跟其他人。 Mas não podemos falar assim letra de uma maneira geral, porque tem uma conotação 我也说 negativa. 明， Não posso falar isso abertamente para os 保 outros. 罗说这话，他的真理 Tem que 从 ser 哪里 falado 来呢？ dentro desse 都 contexto. 写下来。 Desse contexto, tem que, quando eu falo que é letra, é no sentido de que foi algo escrito no papel. 他承认自己的字句 Ele mesmo reconheceu 啊， que isso é letra. 但是他也告诉我们这边新约的里面的知识嘛。 E ele falou para nós, os ministros da nova aliança, 但你要做这个字句的话， ele falou, se vocês quiserem ler o que foi escrito, 你们新约的知识，你们应该在灵里面。 vocês que são ministros da nova aliança precisam estar no Espírito. 所以你们用灵来读， Vocês precisam ler essas verdades no Espírito. 这等你很也是。 Isso vai ser de benefício para você. 如果你用字句来读， Agora, se você ler na letra, 你达到的最多的那个头脑里面。 você só vai poder enriquecer o seu conhecimento mental. 所以他有的人说啊，保罗怎么会说到这样字句？那保罗实在是这个字句，你们很听，他没有最从大马士的博士的时候看见这样。 Então, o que Paulo fez foi escrever por escrito o que ele recebeu. Então, é realmente letra preta no papel branco. 所以他自己清楚的，我不把这个话写出来了嘛。 Então, Paulo tinha clareza. Eu coloquei por escrito tudo que eu recebi. 但你们有读的时候， Mas cuidado quando vocês lerem. 但是你们这边的读的时候，应该是新约的知识。 Vocês que estão lendo, vocês são os ministros da nova aliança. 你们新约的知识都在灵里 Os 面。 ministros da nova aliança são ministros no Espírito. 他说的话就说，我这话是谁来配来读你？你们新约的知识配。 Quem que deve ler o que eu escrevi? Quem está qualificado para ler o que eu escrevi? Só os ministros da nova aliança. 因为有的人他活在头脑里面， Não da letra, mas do Espírito. 把我的话语用头脑的分析、头脑的比方、头脑的传扬，这没有用的。 Então, a letra mata, o Espírito da vida. Porque pessoas que só ficam na letra pegam essas palavras, ficam analisando, discutindo. Isso não traz nenhum benefício para nós. 所以需要我们新约的知识嘛， Então, nós que somos ministros da nova 因为 aliança, 他清楚我们新约的知识们在灵里面。 precisamos ser aqueles que estão no Espírito quando lemos essas 谢 palavras. 谢咱们。 Louvado seja 为 o 什么 Senhor. 在灵里面呢？很清楚的，呼喊主名。 E como é que nós podemos estar no Espírito? A maneira mais fácil é invocar o nome do Senhor. 那么现在我们说的真理，实在说的最大的真理，呼喊主名。 Na verdade, quando falamos das verdades, a maior verdade é invocar o nome do Senhor. 使徒行传
我们已经读过了。 Nós lemos 第 os 二章 versículos de Atos 2. 在那个时候，主他现在他是拿撒勒的耶稣，他在拿撒勒一带有加利的一带的他的传福音。 E Jesus, quando estava na terra, ele pregou o evangelho ali na região da Galileia. 所以传的福音的时候，人越来越多了。 E, por causa da pregação do seu evangelho, 你看， multidões seguiram o Senhor. 他有这个描写，他因为人听的人太多了，他只能到船上去跟他们讲话。 Então, muitas vezes, pelo fato de haver multidões ali na praia, ele tinha que entrar no barco para falar um pouco longe da praia para poder alcançar todo mundo. 不，主耶稣主神差遣他的来，是为了什么呢？把神的话传出去。 Então, Deus enviou o seu filho Jesus para quê? Primeiro, para pregar a palavra de Deus. 他不是光给家里的渔夫， Mas o objetivo, o alvo dessas palavras não era somente para os pescadores galileus. 那么他就叫家里的人，可以说很多几万的人得救了。 Então, ali, milhares e milhares de galileus, de judeus foram salvos. 所以他在家里的为这帮人说话的人，他倒没有办法了。这帮人在岸上，他就在船里面对他们说话。 Então, pelo fato de ali haver multidões ali amontoados na praia para poder falar com essa multidão, ali na praia não podia falar, tinha que se distanciar da praia num barco para poder falar para aquela multidão à distância. 那这是人的旨意吗？ Será que Deus só tinha o objetivo falar com aquelas 家 multidões, 里的一般人的听 com 见 aquelas 吗？ multidões lá na Galileia somente? 不是， Não. 所以他要把这个家里的这帮人，特别差遣他们120个人。 Então, Deus levantou no dia de Pentecostes aqueles 120 galileus. 这帮人不是随便人，当然了，家里的人就几千几万 Claro, 等了。 esses 120 não eram Tá bom. pessoas quaisquer. Vocês não Havia na tinham- Galileia milhares que tinham sido tocados pelo 他把 Senhor. 他拣选出来， Mas havia 120 pessoas Olha. especiais. 在他们身上实在有能够传福音的 Pessoas que receberam a vida do Senhor, capacitadas para pregar a palavra. 这神还是特别的主耶稣特别小心，把他们带，他们传福音最主要我们带到耶路撒冷去。 E sabemos que onde estavam as pessoas mais importantes era Jerusalém. 因为耶路撒冷为一般的文化高，对宗教的文化也很高。 E em Jerusalém havia cultura secular, também havia ali, era o centro cultural da religião. 所以他预备就到耶路撒冷去传福音。 Então, era necessário pregar o evangelho em Jerusalém. 所以他曾经建设了120个家 Então, 里的人， 120 galileus Então, permaneceram ali. 这帮家里的渔夫不是随便的人， Claro, esses pescadores galileus não eram pessoas quaisquer. 都知道主耶稣所说跟他们说的话的真理。 Todos eles tinham acompanhado o Senhor Jesus, conheciam as verdades do Senhor Jesus. 那么再说，我们说过了，主耶稣的他的来到做工作，不是为了家里人的，要为了耶路撒冷。 E já falamos que o objetivo da obra do Senhor Jesus não era alcançar somente os pescadores 因 galileus. 为在那个时候，说耶路撒冷的时候，文化最高一个城市。 É que Jerusalém era a cidade onde havia a cultura mais elevada. 所以他一年有3个季节，所以很多人到外面来到耶路撒冷得到帮助的。 E havia então as 3 festas anuais em Israel, e durante essas festas, muitos judeus vinham do exterior. 不过他们都是宗教方面的东西， Mas eles estavam lá em busca de algo religioso. 所以神要到耶路撒冷这边高等宗教的人里面去，把福音要传给他们。 Então Deus queria levantar os seus discípulos para poder pregar esse evangelho para aquelas pessoas religiosas em Jerusalém. 所以他特别就家里的几千个万或者几万的人中间，拣选了120个人。 Então, entre tantos milhares que haviam contatado o Senhor Jesus, Deus levantou esses 120 ali. 为什么呢？ Por quê?
神不是福音光是传给加利利渔夫的， Porque o objetivo de Deus não era só pregar o evangelho para esses pescadores galileus. 所以接上120个人， Então Deus escolheu 120. 当然了，给他很大的装备。 E claro, 说 Deus 是 os 里面的装备。 equipou esses 120 interiormente. 那么到了加利利，到了耶路撒冷的时候， E quando houve essa oportunidade em Jerusalém, 圣灵还是不够太满足， então o Espírito Santo ainda não estava muito 所以还 contente. 要把他们放在一个小楼里面实体的祷告。 Então eles tiveram de orar antes, por uns 10 dias ali. 所以神把他这边人要用他们这边人能把福音传出去，传给有文化的耶路撒冷人，而且各地有文化的人都去接触。 E Deus queria pregar o evangelho para esses milhares de pessoas que haviam vindo do exterior e também esses que estavam lá concentrados em Jerusalém, de todas as partes de Israel. 那么这边人，我们说下利的人，这个是120人，而且给他们40天的小楼里面的祷告。 E eles estavam ali no cenáculo orando por 10 dias. 应该是属灵的事情，属灵在他们身上已经相当的充足了。 Ou seja, eles estavam cheios das coisas espirituais. 可到了耶路撒冷过节的时候， Mas quando chegou o dia da festa ali, 那么各地能够来参加过节的人都到这里，到耶路撒冷来了。 então havia gente de todas as partes do mundo para celebrar a festa 我 de 想 Pentecostes. 这当然，那么远都如来的人都是有钱的人的。 E essas pessoas todas eram pessoas que tinham dinheiro, podiam viajar de longe. 追求文化、追求神的人，追求真理的人。 Pessoas que buscavam as coisas da religião. 是他们来过节的人， Eles buscavam a Deus, estavam ali na 所以 festa. 不是一般的百姓。 Então não era um povo qualquer que estava concentrado lá em Jerusalém, eram pessoas cultas. 所以主也非常谨慎。到了这120个人，到了耶路撒冷，还要再装备他们。 Então, Deus queria levar isso, Deus tinha isso em alta consideração, dava muita prioridade para isso. Por isso, 实地祷告。 Deus queria equipar esses discípulos mais ainda. E eles oraram ali por 10 dias. 祷告这个就圣灵降临放在他 E 们。 quando eles oraram, e daí depois de 10 dias veio o Espírito Santo e desceu sobre eles. 圣灵，你们注意哦， Presta atenção, 圣灵降临， o Espírito Santo desceu sobre eles. 降临外面的圣灵。 Era o Espírito exterior. 所以等他们这个事120人都有圣灵降临了，都有能力的灵。这个 E 圣灵 eles, 降临 então, 能力 quando o 的灵。 Espírito desceu sobre eles, eles receberam o Espírito de poder. 你看看家里的渔夫怎么看耶路撒冷，而且各地的有文化的来的人，谁给他们的能力？ Vamos pensar direito. Como é que esses pescadores galileus incultos estariam qualificados para pregar a palavra para essas pessoas de alto nível, pessoas cultas? 他们我注意，他是外面圣灵浇灌。 Preste atenção, eles receberam o Espírito exterior. O Espírito foi derramado 他 exteriormente 有 sobre 满 eles. 了能力， E 满 eles 了 se encheram de 可以说， poder. 所以他有这个圣灵降临他，他们能力可以跟从外面来过去的那个这边人传福音。 Então eles receberam o poder para poder pregar o evangelho para essas pessoas que estão ali para celebrar a festa. 你看，神要用多少的，他准备了很好的东西。 Deus teve que mexer muitos pauzinhos ali para poder deixar tudo certinho para a pregação do evangelho. 光他们传的时候，那么这边外面来的人，是属于很多文化的人。 E essas pessoas que estavam concentradas ali e ouviram os discípulos, eles falaram. 他们一件事非常奇怪，他有的罗马来的人。 Então ali estavam pessoas que vieram de todas as partes do mundo. 这边家里的渔夫。 Daí quando esses discípulos começaram a falar em 他们能够 línguas, 说的我们 daí 从小生 os 下 que 的 vieram 罗 lá 马 da 话。 Itália ouviram, ué,
como é que esses pescadores incultos que não estudaram estão falando latim? 那么从米索达曼里来的人， Os foram na Mesopotâmia? 他们不是说罗马话， Não, 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 eles estão falando a Só língua uma caldeia. caldeia. Estão falando caldeu. Como é que eles conseguem falar caldeu? 啊，所以你看，在那天啊，他们实在和满了能力传福音给这边 Então, naquele 各地 dia, 来的有 esses 文化的人， discípulos estavam cheios de poder e puderam falar para as pessoas vindas de todas as nações. 对吧？是不是这样？报经啊 Não foi assim? 啊，那么他们就说，他们说的实在是说的要他们信主耶稣， Na verdade, o que falaram em línguas era para que as pessoas pudessem crer no Senhor Jesus. 他们说我不能听他们，这帮人是9次罪了， Mas daí, quando eles ouviram essas 家里人 palavras, 9次罪了， o 没文化的。 povo que estava lá, daí arranjou um pretexto. Não, 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 estão bêbados, estão 那么 bêbados. 实际上他们听见，哎呀，这边家里旅游怎么到罗马去过了？ Na 他们听得罗马 verdade, 话呢？ cada um que estava lá ouviu os discípulos falar na sua língua materna. 哎，这边罗马怎么能够说我是 Como é que 你 esses 说到哪里来的话 pescadores 语？ estão falando latim, falando caldeu, falando cada língua de cada país? 所以大家真的，哎，他说的我们家乡的话，他说不是我们家乡 Daí 的 a pessoa 话。 falou, ele está falando latim. Não, 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 ele está falando caldeu. Está falando a língua do meu país. 哎，因为奇怪，他们怎么 Coisa 能够说这样的话语 estranha. Coisa estranha. 啊？所以他们否认。那 Mas 么他们 quando 当 viram 然 esse sinal, eles negaram. 一般的时候家里来的当然是不说神的话语的。 Claro, os 120 ali estavam falando a palavra de Deus, 哎，他们不愿意听， mas eles rejeitaram o que ouviram. 哎，他们就说，哎，他们大概是9次。 Daí arranjaram como pretexto dizer, eles estão bêbados. 那么就不相信 E não quiseram crer. 啊，在那个时候，一个就是说什么事情发生了？ Daí o que aconteceu? 哎，彼得来是一个使徒站起来 Pedro 说了， se levantou com os 11. 哎，你们不要以为这边家里人有9次罪了， Não pensem que eles estão embriagados. 当然不是吃酒， Não 吃不 Não é hora de 吃酒 beber. 他们现在不是 É agora 吃 de 酒的时 manhã, 候 não é hora de beber. 他们是被灵所浇灌了。 Eles receberam o derramamento do Espírito. 弟兄们，你们要分开啊！ Lembrem-se, 圣灵浇灌 atentem 在 para o que está 外面， escrito. O Espírito, quando é derramado, é derramado Sim, exteriormente para poder. 啊，那我们记得呼喊主名在灵里面， Quando nós invocamos o nome do Senhor e Sim. entramos no Espírito, 三父是灵都在我们那里 o。Pai, o Filho e o Espírito entram em nós. É o Espírito interior. 所以管道不同的， Então é algo bem Mas- diferente. 可以说其他的基督的团体，他得到这个灵哦，外面教会的人他们不高 Hoje, 兴 entre os cristãos, se enfatiza muito esse espírito exterior. 那么你看灵恩派的人，如果得到这样的东西，他不得了了。 Os 他能够 pentecostais, quando recebem sinais, falam em línguas, milagres, para eles é uma grande coisa. 所以当他们在争论的时候，他说他们这边人9次罪了。 Então, o povo que estava lá falou É. por pretexto de que os discípulos estavam embriagados. 在那个时候，彼得是一个使徒站起来， Daí, nessa hora, Pedro se levantou 他说：“他们这边家里的人 com os 11 e falou: Esses galileus 不是9次罪了， não estão embriagados. 现在不是吃酒的时候， Agora não é hora de beber. 不是9次罪了。 Não é hora de beber. 他们要把福音给他传给你们， Mas eles estão pregando o evangelho para vocês. 但是你们呢，有接受的人呢， Agora vocês que querem receber, 啊，有接受他们的话语， vocês que querem receber essa palavra, 那你接受主耶稣了 vocês 啊。 estarão recebendo o Senhor Jesus. 所以你们接受的人，就说你们最重要一件事情 Para poder receber esse Senhor Jesus, 啊，因为这边家里里来 vocês 的 precisam 人， fazer uma coisa. 他们圣灵在外面的人，能力的人， Sim, esses galileus que vocês ouviram falar em outras línguas, eles receberam o Espírito 不 exterior. 是9次罪， Não, 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 eles não estão 他 embriagados. 是被灵所罪 O 的， que aconteceu é que eles estão embriagados não de vinho, mas do Espírito. 是的，是对的。
所以就说，一般的灵安派里面都做这样的事情。 Hoje, entre os pentecostais, se pratica muito essas 圣 coisas. 灵浇灌能力的灵 Sim, quando o Espírito exterior é derramado, recebe o poder. 啊，但你们呢？ Mas agora, vocês 你们有得救呢？ querem ser salvos? 这件事 Para ser salvo, tem uma coisa que precisam fazer. 什么话？ Que fazer o quê? 哎，最父啊，对，最后对父汉主 Sim, tudo isso vocês viram, mas para ser salvo, tem que fazer uma coisa: invocar o nome do Senhor. 嗯，感谢赞美主。 Louvado seja o Senhor. 是的，我们现在的我们的实行的什么呢？ Sim, hoje. 哦，主耶 O que 稣。 estamos praticando? Praticamos o invocar. Ah. Ó Senhor Jesus. 可以说，我们在这样呼喊主名，我们在灵里面。 Podemos dizer que quando invocamos, Tudo bem. irmãos, nós entramos na esfera do Espírito. 你们这呼喊主名在灵里面。 Quando invocamos, nós entramos no Espírito. 所以，亲爱的弟兄 Por isso, amados irmãos, 这呼喊主名就传给我们。 esse invocar Ah. nos foi transmitido nesse momento. 我不但是他们来做见证，我们也看见许多许多见证的。 Não só eles deram esse testemunho, nós também vemos esse testemunho em todos os lugares. 啊，他们的讲传的呼喊注明啊，最要紧说，他们这边人好像我们复兴这里面的人啊，或者是灵派的人，他们有的老人啊说语言啦，有的青年人讲道啦，这样的光景。 Entre os pentecostais se pratica muito a profecia, visões, sonhos. 他们也跟他们一样。 Então hoje os cristãos são como esses que estavam lá no dia de 是 Pentecostes, 外面的人， dando atenção para o espírito exterior, 好像老人解说看异梦， como 你像 os velhos sonhando, 要是里面 os jovens 都 tendo 讲了， visões. O Joel, o profeta Joel já tinha profetizado sobre 对 isso. 这一件事， Mas havia uma coisa: 因为这许多都外面的东西， para ser salvo só 但是 havia 你 uma 里面 maneira. 有得救呢， Sim, todas essas coisas eram coisas Isso, isso. exteriores, mas para ser salvo, 怎么说啊？ interiormente era necessário fazer uma coisa. Que coisa é? 圣经怎么说啊 Que？a Bíblia diz: 啊， E acontecerá que todo aquele 只有的 que invocar 父爱 o 主 nome 义 do 的人 Senhor 才能得救。 será salvo. 感谢赞美主。 Louvado seja o Senhor. 所以在那个时候，现在富汉著名，曾经有犹太人啊，曾经有3000人、 Então, 5000 naquele 人， dia, 有3000人这样的得救。 3.000 foram salvos. 那么 3.000. 老人妇女也不算，算了最少有几万个人。 3.000 varões, homens. 那么那个时候嘛，这犹太教就不满意了。 Então, com isso causou descontentamento muito grande para os judaizantes. 你们这福音主耶稣福音越传越多了， Ah, vocês agora estão crescendo. Olha, vê, cada vez tem mais 我 gente. 不想听你们讲话。 Não vamos permitir isso, não. 哦，就采取像保罗这样的人。 Daí eles enviaram pessoas, jovens como Paulo, 保罗他说， para perseguir a 他 igreja. 的确就是标准的法利赛人。 Paulo era um jovem típico fariseu. 所有的律法他都遵守的。 Ele era observador da lei. 他的最好的一个教法师就加马 Ele 的郎 havia 教授 sido 教。 educado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. 我们常说，哎，律法没有人能遵守的。他说，我把律法我都遵守了。 Então a gente sempre fala assim: ah, ninguém consegue cumprir a lei. Paulo falou: quanto à lei, eu sou irrepreensível. 像这样的青年 Puxa, 人 um，jovem como esse, 是给犹太教里面是非常有用的一个青 esse 年人。 jovem se tornou um jovem muito útil no judaísmo. 所以派去采取这边的有青年们， Então jovens como esse foram enviados 哎， para perseguir a igreja, 去把所有福音著名把它 para 抓回来。 prender todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. 那么保罗，哎，跟一般同伴们，这样呢就到耶路撒冷去看， Então Paulo e seus companheiros saíam para prender aqueles que invocavam o nome do 哪 Senhor. 里信耶稣的人啊？哪里有信耶稣的人？因为 Mas 信 como, 耶稣， mas como identificar aqueles que creem em Jesus? 信耶稣的人，他们一个标记， Ah, aqueles que creem em Jesus têm uma marca. 都在福音著名，
Eles invocam o nome do Senhor. 阿门。 Amém? 所以因为他们信了耶稣了，他们都在呼喊。 Então todos aqueles que haviam crido no Senhor tinham uma identificação. Eles invocavam o nome do Senhor. 所以不是光得救，就是得到生命了。 Então não era só ser salvo, mas uma pessoa que era salva recebia a vida. 所以越呼喊主名，越离得与生命。 Quanto mais invocavam, mais vida recebia. 所以在那个时候都在呼喊主名。 Então havia gente por toda parte invocando o nome do Senhor. 你看那个时候都是3000人得救Então ，5000人得 3 救 mil foram salvos, mais tarde 5 mil foram salvos. 啊，甚至于在家里围绕在 Eles se 家里 reuniam nas casas, 打 no 开都在呼喊 templo, 主名 as casas se abriam, todos invocavam o nome do Senhor. 啊。所以那个时候就说去捉拿他们。 Então 保罗 Paulo prendia aqueles que invocavam o nome do Senhor. 保罗那个名字那个还叫扫罗啊，不是 Então 叫保 naquele 罗。 tempo o nome dele ainda era Saulo. 因为他觉得扫罗意思大的意思。 Saulo quer dizer o tal, o grande. Ele 到后 sentia 来真 grande. 正背书大道的 Mas 时候， depois que ele foi ganho pelo Senhor, 我这么大呢， daí 我上台的时候， Saulo se deu conta, eu sou grande? Não sou grande coisa nenhuma. 后来改名给保 Daí 罗。 Deus mudou o nome dele para Paulo Paulo. isso também. Paulo quer Isso dizer o quê? isso. Paulo quer dizer o pequenininho. 我去听那边 Eu sou pequenininho. 总叫哎呦不得了 Antes era eu sou 讲话 tal, 那 sou 么像什 grande. 叫我是巴黎赛人 Eu sou tal no judaísmo, Só fariseu, ele, os fariseus. Quanto à lei irrepreensível, eu sou tal. 我们所说过的，谁能主你主耶稣说，谁能把这完成手的？ Até o Senhor Jesus falou, quem pode cumprir a lei? Nós também dizemos, ninguém consegue cumprir a 保罗 lei. 能够， Mas Paulo dizia, eu consegui. 所以亲爱的弟兄们，所以 Irmãos. 这他叫保罗啊，就说对说那呼喊书名 Então ele era esse que prendia aqueles que invocavam o nome do Senhor. 啊。那么呼喊书名的人，有的人当然他呼喊书名的，有那个时候有3000、5000人得 Então 救了。 3 mil foram salvos, 5 mil foram salvos, depois havia dezenas 那 de 么这些 milhares. 得救的人， E essas pessoas que 他 foram 们 salvas 家家户每一家 se 门家 reuniam de casa em casa, invocando o Senhor de casa em casa. 啊，所以保罗去那个时候叫扫罗，他 Então 带着别人去 Saulo 说那呼喊书名， levava os seus 很简单。 companheiros para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor. É muito fácil. 信耶稣谁信耶稣？ Ah, vamos ver, onde que estão os crentes? Onde estão os cristãos? Vamos ouvir. Ah, aqui está invocando, é aqui que vamos entrar e 哎， prender 就 o 把他 pessoal. 抓到去了。那么这一抓，当然了，慢慢有的人就不敢说话。 Daí, com o tempo, daí alguns já não tinham coragem de invocar mais. 啊，和这样马口的母亲一样，在地下室里面。 Ou havia aqueles como a mãe de Marcos, invocavam sim, mas no subterrâneo, 那么绝大部分的人都不敢说话。 no porão. Daí, mas a grande maioria já não tinha coragem de invocar abertamente. 那么有的人像我们一样的，我们呼喊书名里面是领导 Então 我们的 muitos eram 里面 como nós, quando a gente invoca, a gente recebe vida, né? 你叫你不呼喊书名， Agora, 可能 parem 吗 de invocar, você vai poder parar? 不可能的。 Não, não vai poder 好 parar. 吧，你这里不能呼喊书名，我到其他地方 Bom, se eu não 去 posso invocar nessa cidade, vou mudar de cidade, vou invocar em outra cidade. 所以许多呼喊书，真正呼喊书名的 Então, 人， muitos verdadeiros invocadores do Senhor, 为了防备被他们 para 杀的 não 去， serem presos, 所以除了使徒之外，门徒们都到各地里去。 eles se dispersaram por todas as cidades, com exceção dos apóstolos. 感谢赞美主。 Louvado seja o Senhor. 所以我说最大的真理什么？ Então, eu repito, qual é a maior verdade? 最大真理， A maior verdade é invocar o nome do Senhor. 一方面我们得到这个帮助， Sim, nós fomos ajudados com isso. 我们每个人为什么有那么在新的生命那么长进 Por que, que a vida de Deus cresceu tanto em nós e tão rápido? 谁呼喊书名多，谁的生命就长进 Quem 多， invoca mais, também cresce mais. 对不对，弟兄们？ Certo, irmão? Certo ou não? 啊，所以呼喊书名啊，我们不是一个好像一个道理，一个传说。 Invocar o nome do Senhor não é só um dizer, 成了我 um 们 chavão. 的 Não. 生活的部分， O invocar agora faz parte da nossa vida. 好像我们有呼吸一样的， Assim como a respiração. 对不对？ Certo? 所以感谢主，所以最大的真理我们得 Então, 说 a maior verdade, irmãos, 呼喊书名， é invocar o nome do Senhor. 阿门。 Amém? 这就是我们所实行的。 Isso é o que nós praticamos. 那么我们的呼喊书名，那个时候大家呼喊书名，大家去找。那么那个时候，呼喊书名的人，他里面有生命了。 Então, naquele tempo, quem invocava o nome do Senhor recebia mais vida. 那么他们在耶路撒冷的时候，
就被赶出来，他们就到其他地方 E 去了。 muitos, por temerem ser presos, se dispersaram por muitas cidades para poder 所 invocar 以这 nessas 边呢， cidades. 这呼唤著名的， Então, esses são Ah. aqueles que Então, né? eram aqueles que continuaram a invocar. 不敢公开的说，他们私人一定的呼 Mas 唤 aqueles que não invocavam abertamente e permaneceram em Jerusalém, eu creio que invocavam secretamente. 他们也记得呼唤著名，他有能力了。 E quando invocavam, recebiam poder. 所以在启示录说，第二次有7个教会， E na história das 7 igrejas de Apocalipse, 第一教会什 a 么？ primeira igreja qual é? 以弗所。 Éfeso. 以弗所就刚说的，我们形容刚刚所说的，这呼喊著名的。 Éfeso é aquela igreja primitiva, inicial, que invocava o nome do Senhor. 那么到斯美纳的时候， Daí chega a segunda igreja, a 斯 igreja 美 em 纳意 Esmirna. 思就是说 Esmirna 啊，他们受苦的教会， quer dizer a igreja que sofria, que era 曾经被 perseguida. 罗马军队14打的 Sofreu 10 grandes perseguições por parte do Império Romano e muitos foram mortos. 那么他们什么都能，他们怎么能甘心乐意被杀呢？ Mas eles eram mortos e morriam com alegria. Por quê? 这些主 Louvado Então, seja o tira a Senhor. fumaça, Porque invocavam o nome do Senhor. 哦，你要杀吧，你杀吧， Querem me 爆 matar? 发的时候， Podem matar. 我还是哦， Eu vou morrer invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. 这些赞美主。 Louvado seja o 所以 Senhor. 到了大概第2世纪的时候， Então, 100多年以后，他们还是在呼唤说明。 então, no segundo século, ainda invocava o nome do Senhor. 那么 Até o final do segundo século. 到第3世纪的时候，罗马的另外的改变了。 Daí, quando chegou o terceiro século, houve uma mudança de política por parte do Império Romano. 斯美纳教会曾经14大的逼迫， A igreja em Esmirna havia sofrido 10 grandes perseguições 杀了许多的人， e muitos foram mortos. 是吧？可是呢， Mas 你越杀你，信 quanto 主耶 mais 稣的人越多， cristãos eram mortos, mais eles proliferavam. 因为这是生命的东 Por 西。 quê? Porque é uma questão de vida. 那么这辈人怎么能够在这样的逼迫下面能够生活呢？ E como é que essas pessoas podiam continuar vivendo sob essa grande perseguição? 最大的真理是什么？ Qual é a maior verdade? 什么？ Qual é? 呼唤说明。 Invocar o nome do 所以他 Senhor. 们呼唤说明嘛 Por。isso, eles invocavam o nome do Senhor. 虽然有14大的 Sim, 罗马的逼 sofreram 迫， 10 grandes perseguições Sabe, por parte do Império Hamdan, Romano. Muitos foram martirizados, 他们还是呼 mas 唤 eles 说明 permaneceram firmes. 所以在斯美纳教会里面一个人，到了别加姆教会的时候，这 Então, 是 depois desse período de Esmirna, chegou a igreja, a época da igreja em Pérgamo. 马一个皇帝看见他们这样呼唤说明， Então, 如果通通把他杀的话， Constantino Grande viu, 高兴 puxa, tanta gente ainda, quanto mais matamos os cristãos, mais eles creem 没 no 有 nome 人 do 了嘛 Senhor.，没百姓了嘛。那 Então, se eu continuar matando, eu vou acabar matando todo o meu povo. 所以斯美纳教会到别加姆教会中 Então, quando 间， houve a transição da igreja em Esmirna para Sure. Pérgamo, 最后一个人 havia uma pessoa que foi o último que invocava. 又把他杀掉。 Ele foi morto. 他被杀的时候 E，esse Antipas, quando ele foi Tá tudo morto, 呼唤说明 ele ainda invocava o nome do Senhor. 他为什么你杀好了没关系？ Pode me matar, eu vou continuar invocando. 所以亲爱的弟兄， Amados irmãos, 所以我们所实行的 por isso que 呼 praticamos 唤说明 é invocar o nome do Senhor. 这是感谢主李 Louvado 传授 seja o 弟兄 Senhor 们所带给我们的。 Isso é o que nós recebemos da parte de Deus. 就是说，主后300年以后的这呼唤声还正在到了底下去了。 E depois, então, a partir do terceiro século, o invocar já não era mais um invocar aberto. No tempo da igreja em Pérgamo, o invocar se tornou algo secreto. 罗马就开始 A igreja subterrânea começou a invocar. Houve grande perseguição e daí o invocar desapareceu. Daí será que ninguém mais invoca? 这生命的东西。 Não, invocar é uma coisa de vida. 那我不能呼哦主耶稣，在我们里面都是哦。 Você não pode gritar, ó Senhor Jesus. Eu posso falar aqui dentro, ó Senhor Jesus. 对不对？ Certo? 所以这个东西，
父爱主没知道， Então, essa Então, prática muda-se, não. continuou, mas secretamente. 感谢赞美主。 Louvado seja o 我 Senhor. 所父爱主名，我们接着李长的弟兄 Nós 偶然发现的父爱主名是已经埋葬了，已经是隐藏了1300多年，现在把它拿出来 por。milênios, por mais de um milênio, essa prática de invocar o nome do Senhor ficou ali escondido na igreja subterrânea, algo oculto. E o irmão Witness Lee restaurou isso. 他们这么李弟兄这么大着根。 Como é que ele restaurou isso? 我们在那个时候，我还在从巴西的，我在洛杉矶。 Eu sempre ia para Los Angeles para participar das conferências do irmão 去 Lee. 聚会了， Eu participava das 那么 reuniões ali. 各地的美国人都在。 E havia irmãos americanos de todas as partes dos Estados Unidos para ouvir as mensagens do irmão 那 Lee 我们那个时候 naquelas conferências. 一般的习惯性呢，会堂里面，比如在这里头呢，中间呢有个池 E 子。 era a prática naquela época, sempre na reunião, haver um batistério, né? Debaixo de uma tampa, daí levantava a tampa e tinha um batistério 那 embaixo. 么聚会的时候嘛，就没办 E quando era a reunião, aquela tampa estava fechada e tinha a cadeira em cima. 那么聚会以后， Mas depois da reunião se tiravam as cadeiras 手 e 进 se 的 abria 人， aquela tampa e quem queria ser batizado era batizado ali, 他 naquele 们达到 batistério. 了，他们是要手进的， E as 是要达到 pessoas 神的生 queriam 命 ser 的， batizadas. 因为他们重生了。 E porque 所以 receberam 每一次的被 o 聚 Senhor 会 e 以 foram 后， regenerados. 每礼拜天，就说每 Então, 天礼拜 depois 天 de todo 都有父爱主。 toda reunião de domingo de manhã Sim, sim, sim. havia batismo depois da reunião. 那天有一件特别事情发生 E，naquele dia isso acontecia algo muito especial, diferente. 有个中国人， Havia um irmão chinês, 他是台湾有很好大学里面做 era um 教授， professor de uma universidade famosa lá em Taiwan. 那么来参加的时候， E ele estava naquela 他 reunião, 穿了西装， estava de terno e gravata, 一起聚会。 e estava na reunião. 那么当办小开的时候的有这池子里面 E，quando se abriu aquela tampa do batistério, 别人还没下去， e daí foi oferecido ali a ocasião para batismo, 我们知道手进一定我们习惯了 e，daí 换了 fala 衣 quem 服， quer ser 有的 batizado. 人都帮助 Você 的。 sabe, para alguém ser batizado tem que ir lá no banheiro, tem que, 他 ou 看 na- 见 no- 池子， tem que ir lá do vestiário trocar de roupa, aquela roupa de batismo e tudo. Mas quando ele viu que o batistério foi aberto, 那么是大学教授不得了，穿的， um professor Mas- universitário de terno e gravata, 怎么样？ certo? 他跳下来， Quando abriu a tampa do 我太 batistério, 老旧了，跳 ele 下来。 pulou dentro do batistério com terno e gravata e tudo. E ele falou, eu tô velho. 哎，李弟兄奇怪了， Daí o irmão Lee falou, 这个人， que problema para mim, e agora? 我曾经为他手进过， Eu batizei ele lá em Taiwan, eu conheço esse irmão. 为什么他现在这里总 Agora ele pulou dentro do batistério e quer ser batizado de 总 novo? 总进总？我们说是要的，就是说手进够的人不能再总进手进。 Nós sabemos que é um só Tudo bem, batismo. Uma vez que a pessoa foi batizada legitimamente, não Tá precisa ser dizendo. batizada de novo. 怎么办呢？ E daí ele Sim, falou, sim, e agora, o que eu faço? 那怎么就 Tá todo mundo esperando 等其他人 uma 说？ resposta. Todo mundo observando o que é a minha reação, o que eu vou fazer? 也可以说他总进手进够了，是过约旦河，Bom, se for falar de doutrina, podemos dizer que ele cruzou o Mar Vermelho, agora ele quer cruzar o Rio 到 Jordão. 红海了。那么第二次他手进，我们也可以说他的 Primeiro batismo 他是过约 é o Mar 旦河 Vermelho, 了。 então esse segundo batismo seria o Rio Jordão. 他这样在解释， Então, pode se explicar dessa 后 maneira, 面 se 会 alguém 这样子 quiser. 不灵？ Mas como é que eu vou explicar isso? 哎，这个人怎么办？ Que farei? Que farei? 那我们怎么办呢？ Que farei? 哎，怎么办？ Que farei? Ele ficou lá. 哦，主啊！ Oh Senhor, que Pai. farei? 哎，你说哦，主吗？ Oh Senhor? Oh Senhor? 从那个时候起， Aí, 欧洲开始了。 aí começou a prática do Oh Senhor. 我说过了，欧洲什么时候没有呢？什么呢？教会最后有北 Essa 上的人， prática foi enterrada desde a igreja em Esmirna, 他在父爱出 depois que 名。 o último da igreja Esmirna foi martirizado. 那无论如何，这边父爱出名的隐藏起来。 Daí o invocar se tornou algo secreto. 那么现在呢mas agora ？1300多年以后，被李弟兄发现了。 1600 e poucos anos mais tarde, o irmão Lee restaurou isso. 虽然他不是说神的启示给的， Sim, 我经历 não foi uma revelação direta de Deus, mas as circunstâncias obrigaram a invocar. 那个时候我们在洛杉矶的时候， E nós ali estávamos em Los Angeles naquela época. 李弟兄哎，那怎么办呢？
怎么办呢？ E agora? 怎么带领他们？ Como é que eu vou ajudá-los? Como é que os irmãos estão observando a minha reação? Como é que eu vou reagir? 这怎么办？ Oh Senhor, oh Senhor, que farei? 对了，主耶稣。 Puxa, oh Senhor, isso é bom demais. 所以，那么是开始在洛杉矶， Daí se começou a 我 praticar 们就开始 o invocar do Senhor, nome do Senhor em Los Angeles. 那么那个时候，一般的美国人都这是一些新奇的事情，很奇怪的 Então, 事情。 era uma novidade, né? Invocar. 那把福安著名啊，去实行了。 Daí os irmãos começaram a praticar o invocar. 那我住在洛杉矶， Eu ficava hospedado lá em Los 今 Angeles. 早从前我们守晨更， De manhã nós tínhamos a vigília matinal. 在马路上去叫了。主， Daí os irmãos vinham para o local para a vigília matinal, na rua lá, os irmãos, ó Senhor, amém, aleluia, ó Senhor, amém, aleluia, na rua. 那我觉得过了大概我这多少礼拜我忘记了。 Depois de várias semanas, não me lembro direito. 我对李弟兄说， Daí eu fui lá no irmão Lee e falei, irmão 这东 Lee, 西好像 irmão Lee, 太人工了嘛。 parece que está muito mecânico invocar, né? Ó Senhor, tá- amém, oh, aleluia, oh, ó Senhor, amém. Não tá mecânico, irmão Lee. 他说唐弟兄啊， Daí o irmão Lee falou, irmão Dong, 叫， Deixa 你叫到真理里面去 para começar tem que ser mecânico. 啊。 Invoque. 主， Ó Senhor, amém, aleluia. Ó Senhor, amém, aleluia. 可是现在美国人啊，开始的时候他们很热心，哎呀，在洛杉矶街上呢， Daí isso pegou 天天跳 fogo. 着， Lá em Los Angeles, na rua, todo mundo invocava. 主， Ó Senhor, amém, aleluia. Ó Senhor, amém, aleluia. Ó Senhor, amém, aleluia. Todo mundo invocava. 打不了，他慢慢停下 Mas 来。 depois de alguns anos, 为什么呢？ parou. 西方的人啊， Por quê? 他们信耶稣，很多是信奉昼夜，基督的运动 Porque no mundo ocidental, 啊。 eles gostam desses movimentos Ah. no cristianismo. 你看英国啊，你 Na 看， Inglaterra, por exemplo, 当这个大复兴的时候， houve aquele grande avivamento. 你体育通通关门了， E até todos os prostíbulos tiveram que fechar as 那么好， portas. 都得救了。 Todo mundo foi salvo. 就是什么这大复兴啊， E o grande avivamento de país de Gales, Wales, né? 很有名的。 Famosíssimo. 那慢慢的，他们习惯了， Mas com o tempo virou rotina. 又回到老地方。 Daí as coisas velhas apareceram de novo. 感谢主。那我也忘记了嘛。 E eu também esqueci, né? 反正我都我说李弟兄，这好像进。 Daí eu falei com o irmão Lee, né? Irmão Lee, no começo, parecia baixar, esquerda, direita, né? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. 太人工了嘛 É。mecânico, né, irmão Lee? 当地你去复合。 Irmão Lee, mesmo que seja mecânico, invoque. 那复合到 Depois de algum tempo você vai tocar no espírito. 那么就那个是说，美国人把这个当这个运动。 Mas com o tempo, os irmãos norte-americanos tomaram isso como um movimento. 那么我们还至少把它带来部分，还得了偶然的时候还复安主 E 名。 mas muitos ainda ocasionalmente invocavam e tocavam. 那么有一天， E um dia 我们请李弟兄弟开特别聚会， nós 圣 convidamos 保罗教会。 o irmão Lee para vir para dar conferência para nós em São Paulo, igreja de 圣 São 保罗教 Paulo. 会里我是3个长老， Eu era um dos presbíteros da igreja de São 根本 Paulo. 不复安主名了。 E ali a gente nunca invocava o nome do 弟兄 Senhor. 开特别聚会的， Isso é nos anos 你们复安主 60. 名都没有 E daí, você não invoca o nome do Senhor? 啊。那个他们都是 Daí, 年轻的很 o 小， Wesley, os outros, né, o Pedro, eram tudo jovens. 为首为迷了， Adolescentes. 他 E 们 lá no local 1, 他们 lá em Pinheiros, lá em São Paulo, tinha aquele corredor fora do local, né? 他们的 E daí esses jovens estavam lá servindo refrigerante para os irmãos. 李弟兄带着 Lá 他 irmão 们 Lee, vendo que nós, 3 presbíteros, não queríamos invocar, ele saiu lá fora e foi lá invocar com os jovens. 我们里面说了聚会的人，我在想，哎呀，李弟兄 E nós ali, os velhinhos dentro do local, falavam para o irmão Lee está invocando com os jovens. 在感谢主，到了慢慢摸着了， Mas, 进到 graças 灵 ao 里 Senhor, com o 面， tempo a gente foi tocando e a gente entrou no Espírito. 哈利路亚！现在弟兄们， Hoje, irmão, 说到真理的话，最大的真理什么？ no que diz respeito às verdades, qual é a maior verdade? 父爱生命。 Invocar o nome do Senhor. 好，我们现在父爱。 Então vamos invocar. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus!
Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! 现在可以说呼喊主名，成为我们生活的。 Hoje eu posso dizer que o invocar se tornou parte do nosso viver. 还有我们怎么复现呢？ Assim como a respiração. 没有复现我们去做过的。 Sem respirar, nós morremos. 现在我们不 Hoje, sem invocar, nós morremos. Aleluia! Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! 所以我说，第二真理是呼喊主名。 Essa é a primeira verdade e a maior das verdades. Invocar o nome do Senhor. A maior verdade. Amém? Amém? Aleluia. Amém. Vamos agora compartilhar em pequenos grupos. Amém. Vamos levantar e compartilhar em pequenos grupos. Oh, Senhor Jesus. 会有。